Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Eu sou o CEO da empresa, meu nome é Ricardo. Neste vídeo nós vamos falar a respeito da economia da água. Os princípios da economia circular podem ser aplicados à economia chamada economia da água. E neste vídeo então nós vamos abordar esses princípios sob o ponto de vista da economia circular. Aqui então eu apresento uma visão da economia da água a partir do ponto de vista da economia circular e também a economia linear. O que nós temos hoje, nós estamos numa fase de transição, na atualidade, de uma economia de perfil linear para uma economia de perfil circular. E eu vou fazer a conexão dessas dois tipos de economia com a economia da água. A economia linear é o que marca então o nosso atual sistema produtivo, nosso atual modelo de consumo. Esse sistema produtivo atual não é sustentável na maioria das situações, porque ele gera um grande acúmulo de resíduos que não recebem novos usos e induz a exploração excessiva de recursos, o que pode levar ao esgotamento das matérias-primas disponíveis no planeta. Na economia clássica ou economia linear, nós fazemos exatamente isso aqui. Produzimos, consumimos e eliminamos, como seres humanos, como sociedade de consumo, como sociedade humana. Enquanto as indústrias extraem, transformam e descartam. E tudo aquilo que as indústrias produzem termina em algum tipo de resíduo, em algum tipo de matéria que tem potencial para poluição, para poluir. Este modelo atual, além disso, ele é dependente de grandes quantidades de materiais de baixo custo e também de fácil acesso para ser viável. Além do que, ele precisa também de grandes quantidades de energia. Só que este sistema ele se encontra nos seus limites, está chegando aos seus limites físicos. Por outro lado, nós temos a economia circular, uma nova visão relacionada com energia, com matéria, com materiais. E como diz aqui, nas palavras do World Business Council for Sustainable Development, a economia circular é uma nova forma de olhar as relações entre o mercado, os clientes, os recursos naturais e a sociedade. Uma economia circular propõe novos fluxos circulares. Por que são circulares? Porque eles são baseados no reaproveitamento máximo de matéria e de energia. Então, nesses fluxos circulares, há redução, há reuso, há reciclagem, em substituição ao conceito de fim de vida, que é o conceito tradicional que nós temos, começo, meio e fim. E aí então nós temos a geração dos resíduos, que nós não temos muitas vezes o que fazer com esses resíduos, não há aproveitamento algum. Então, nesse contexto da economia circular, nós temos fluxos de energia, temos fluxos de materiais, que por sua vez vão, dentro dos seus respectivos conceitos de circularidade, de retorno, vão basear os projetos no contexto da economia circular. Os projetos industriais, os projetos empresariais, os projetos humanos, de uma forma geral, todos os projetos nos quais nós possamos nos empenhar em que nós tenhamos esses fluxos, tanto de energia como de materiais. Não é por acaso que um decreto de 1976, o decreto estadual 8486, do estado de São Paulo, ele conceitua a poluição, olha só que interessante, no seu artigo 3º, como toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada nas águas, no ar ou no solo. Isto é considerado poluente, alguma coisa que não foi aproveitada, não está sendo utilizada ou está sendo descartada no meio ambiente. E nós vamos ver aqui, para entender melhor como funciona a economia circular, os seus princípios. São 5 princípios básicos, e o primeiro deles é preservar e aumentar o capital natural. O segundo, a otimização da produção de recursos. O terceiro, o fechamento dos ciclos. O quarto, o fomento da eficácia de todos os sistemas de produção. O quinto, promover um novo paradigma societal, um novo paradigma para a nossa sociedade. O
primeiro deles, então, nós vamos passar a discutir: preservar e aumentar o capital natural. Ora, a natureza sustenta toda a vida humana, com seus recursos, com seus serviços. E nós temos então aqui o conceito que talvez seja novo para você de capital natural. Esse conceito é um termo que foi cunhado para reforçar a ideia de que a vida não humana é responsável pela produção de recursos essenciais para a economia humana. Não são apenas as atividades humanas que geram valor, não são apenas essas atividades. A natureza, ela sustenta toda a vida humana, como todos nós sabemos. E ela leva, então, com seus recursos e serviços ambientais, a produção de bens e serviços para a humanidade, para a sociedade. Quando essa produção de bens e serviços causa destruição ecossistêmica, através da poluição, por exemplo, que é o lançamento de matéria ou energia, a vida humana é indiretamente destruída, mas é destruída, porque nós estamos gerando impactos, perdas e modificações nocivas no nosso entorno, no nosso meio ambiente. Por outro lado, o contrário também é válido. Quando nós reforçamos os recursos naturais, nós estamos reforçando também o potencial de crescimento sustentável da nossa economia. O segundo princípio, que é o princípio da otimização na produção de recursos, ele diz o seguinte: nós precisamos promover a circulação de produtos, componentes e materiais no seu mais alto nível de utilidade, ou seja, um mais alto grau de reaproveitamento, mais alto grau de reuso, seja lá a forma que for, mas precisamos promover a circulação desses produtos, dos componentes e dos materiais da maneira mais eficiente e eficaz possível, e em todo o tempo. E isto tanto no ciclo técnico quanto no ciclo biológico. O que é o ciclo técnico e o que é o ciclo biológico? No ciclo biológico, os processos naturais da vida regeneram materiais através da intervenção humana ou sem ela. No ciclo técnico, desde que haja energia suficiente, a intervenção humana recupera materiais e recria a ordem em um tempo determinado. Então, nesses dois ciclos, biológico e técnico, nós temos que promover a circulação de produtos, componentes e materiais com o maior grau de aproveitamento possível. Isso implica em que nós devemos projetar, como eu disse no início, visando remanufatura, visando reforma, visando reciclagem, visando reuso, como no caso do ciclo da água, nós vamos falar mais à frente, de modo que componentes e materiais continuem circulando e contribuindo para a economia. E aqui então entra a questão da circularidade da economia. Mais um princípio da economia circular é que nós precisamos fechar os ciclos, porque a ideia de ciclo, inclusive, está no coração da economia circular. Evita-se com isso a repetida extração de recursos naturais do meio ambiente e também a geração de resíduos, que por sua vez vão impactar esse mesmo meio ambiente. Os ciclos econômicos deveriam ser tanto quanto possível fechados, ciclos fechados, não ciclos abertos como nós temos hoje, porque esses ciclos sendo abertos, nós não temos o retorno do material e da energia para estes mesmos ciclos. Ao desejo, o empenho dentro desses princípios da economia circular é que nós fechemos todos os ciclos. E aí então nós temos a tendência de não ocorrência de desperdício. Os bens são reparados e são reutilizados em vez de descartados. As matérias-primas provenientes da reciclagem são utilizadas em vez de haver uma nova extração, uma extração de novas matérias-primas. E assim por diante. O quarto princípio é fomentar a eficácia do sistema. Nesse princípio, nós vamos procurar revelar as externalidades negativas e excluí-las dos projetos, inserindo os princípios da economia circular. E isso inclui o quê? Inclui a redução de danos aos produtos e serviços que a sociedade humana carece. Quais são esses produtos ou serviços? Os alimentos, serviços de mobilidade, as questões de habitação, de educação, de saúde e de entretenimento, entre outras que nós poderíamos mencionar. Assim como também a gestão de recursos externos, os recursos do entorno do nosso meio, como os recursos da terra, o uso da terra, o uso agrícola, o uso do ar, da água, as questões da poluição, a poluição sonora, também da liberação de substâncias tóxicas e a questão das mudanças climáticas, nas quais nós estamos envolvidos no momento. O quinto e último princípio básico da economia circular é promover, então, um novo paradigma societal. A economia circular, como a economia em geral, é menos uma questão de
gestão e de cálculos do que de relações sociais, de atitudes e desejos. A sociedade precisa aprender a fazer uma distinção entre desejos e entre necessidades, dentro desse contexto aqui que nós estamos falando. Muitas coisas que nós ansiamos, muitas vezes são desejos, não são necessidades, como necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade de abrigo, necessidade de afeto, que são necessidades psicológicas e assim por diante. Por isso, a transição para a economia circular não se fará, não ocorrerá sem que haja mudanças fundamentais de comportamento e também de consciência, de modos de pensar. Para tanto, então, nós precisamos promover dentro desse novo paradigma societário, o princípio de utilizar as coisas e não de consumir, porque utilizar é diferente de consumir. O princípio, por exemplo, de partilhar em vez de acumular, porque partilhar também é diferente de acumular. E assim por diante, nós teremos um novo paradigma, um novo modelo de pensamento que vai conduzir as questões da economia circular de uma maneira mais equilibrada, trazendo um mundo mais equilibrado, trazendo uma sociedade mais equilibrada para todos nós. E então nós vamos abordar num outro vídeo, de uma maneira mais profunda, mais direcionada, esta visão da economia da água com seus aspectos de economia linear versus economia circular. Compartilhe este vídeo, dê o seu like, ative as notificações para receber informações a respeito de novos vídeos. Inscreva-se no canal para que você possa então acompanhar também esses vídeos. Meu muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.